Talvez uma das prisões mais silenciosas da alma não seja o pecado que a pessoa cometeu, mas a culpa que ela carregou por coisas que Deus nunca condenou. Existe gente vivendo como réu diante do céu, quando o próprio Deus já não está acusando. Existe gente pedindo perdão por respirar, por descansar, por sentir, por não conseguir agradar todo mundo, por precisar parar, por dizer não, por se afastar de ambientes que adoecem a alma. E a pergunta que precisa atravessar o coração hoje é esta: quem colocou esse peso sobre você? Foi Deus ou foi uma voz que aprendeu a usar o nome de Deus para prender sua consciência? Porque há uma diferença profunda entre convicção e condenação. A convicção vem do Espírito Santo e conduz ao arrependimento, à cura, à luz, à restauração. A condenação vem como sombra, como chicote invisível, como sentença sem saída. A convicção diz: filho, venha para perto, há algo que eu quero tratar. A condenação diz: você não presta, você nunca muda, você não é digno de se aproximar. Uma vem com verdade e esperança. A outra vem com peso e desespero. Uma revela o caminho, a outra fecha a porta. E muitos, por não discernirem essa diferença, passaram anos chamando de Deus aquilo que era medo, tradição, abuso, expectativa humana ou religiosidade sem misericórdia. A palavra declara em Romanos 8:1 que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que Deus ignora o pecado. Significa que Deus não usa culpa como algema para manter seus filhos ajoelhados diante do trauma. O pecado é confrontado para ser vencido. A culpa falsa é exposta para ser arrancada. O pecado precisa de arrependimento. A culpa falsa precisa de verdade. O pecado nos separa quando abraçado. A culpa falsa nos esmaga, mesmo quando estamos tentando obedecer. E há pessoas que não estão longe de Deus por rebeldia, mas por exaustão. Elas se cansaram de tentar provar para Deus uma sinceridade que Ele já conhece. A primeira coisa que faz muita gente se sentir culpada, mas que Deus nunca chamou de pecado, é precisar descansar. Parece simples, mas para muita gente é uma guerra. Você para um pouco e já sente que está falhando. Você senta e a mente acusa. Você dorme e a consciência pesa. Você tira um dia para respirar e uma voz interna diz que você está sendo inútil. Mas quem disse que descansar é rebeldia? Quem ensinou você a acreditar que valor espiritual se mede por desgaste? Deus não criou o descanso como prêmio para quem chegou ao limite. Deus criou o descanso como parte da ordem da vida. No princípio, antes de existir cansaço humano, Deus estabeleceu o ritmo. O descanso aparece na criação não porque Deus se esgotou, mas porque Ele ensinou que vida sem pausa se transforma em escravidão. O descanso não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Quem descansa está dizendo: Senhor, o mundo não depende das minhas mãos. A minha casa não depende apenas da minha força. O meu futuro não será sustentado pelo meu desespero. Eu faço a minha parte, mas tu continuas sendo Deus quando eu paro. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele não disse, venham apenas quando estiverem produzindo. Ele não disse, venham depois que resolverem tudo. Ele chamou cansados, chamou sobrecarregados, chamou gente com ombros pesados, gente que carrega família, boletos, memórias, responsabilidades, preocupações, perdas, filhos, casamento, ministério, trabalho, dores antigas e perguntas sem resposta. E quando ele chama, não entrega mais um fardo religioso. Ele promete descanso para a alma. Preste atenção, descanso para a alma. Porque há pessoas que até dormem, mas não descansam. Deitam, mas continuam fugindo por dentro. Param o corpo, mas a mente continua ajoelhada diante da cobrança. E Jesus não está interessado apenas em aliviar sua agenda.
Ele quer curar a culpa que faz você se sentir errado por precisar de cuidado. Ele quer quebrar a mentira de que gente espiritual não cansa. Elias cansou, Moisés cansou, Jeremias cansou, Davi se angustiou. Jesus, no Getsêmani, suou diante da dor que estava por vir. A Bíblia não esconde a humanidade dos servos de Deus. Por que você esconde a sua? O problema não é trabalhar. O problema é transformar trabalho em identidade. O problema não é servir. O problema é servir tentando comprar aceitação. O problema não é lutar. O problema é acreditar que, se você parar, Deus vai se decepcionar com você. Deus não é um patrão impaciente observando sua produtividade. Deus é pai. E pai de verdade não se alegra vendo o filho quebrado por dentro, tentando parecer forte por fora. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que descansar é preguiça. Talvez tenha crescido em uma casa onde ninguém podia adoecer, ninguém podia chorar, ninguém podia dizer, não dou conta. Talvez sua fé tenha sido formada em ambientes onde quanto mais ocupado alguém estava, mais espiritual parecia. Mas Jesus nunca mediu profundidade espiritual pelo nível de exaustão. Ele mesmo se retirava para lugares solitários. Ele se afastava das multidões. Ele não curava todos no mesmo dia. Ele não respondia a todas as demandas humanas. Ele sabia obedecer ao Pai sem se tornar escravo da urgência dos homens. Isso confronta uma geração que confunde correria com propósito. Nem toda porta aberta é direção de Deus. Nem toda demanda merece seu sim. Nem toda urgência é missão. Há batalhas que Deus não pediu para você lutar. Há pesos que você colocou sobre os ombros porque achou que amar significava se destruir. Há responsabilidades que pertencem a outras pessoas, mas você tomou para si por medo de ser visto como frio, ingrato ou insensível. O descanso santo não é fuga, é realinhamento. É quando você para lembrar que sua alma não é máquina, sua fé não é performance, seu corpo não é inimigo e sua limitação não assusta Deus. O Senhor conhece sua estrutura. Ele sabe que você é pó. E mesmo assim o ama, mesmo assim o chama, mesmo assim o sustenta. Hoje, Deus começa arrancando uma culpa antiga, a culpa de precisar parar. Você não peca quando respeita os limites de uma vida que Deus confiou a você. Você não peca quando dorme. Você não peca quando se retira para orar em silêncio. Você não peca quando entende que até a terra precisa de estação. Você não peca quando deixa para amanhã o que não destruirá sua obediência hoje. Há uma diferença entre negligência e descanso. Negligência foge do chamado. Descanso preserva o chamado. E se o inimigo não conseguiu fazer você abandonar Deus, talvez ele tenha tentado fazer você servir a Deus sem alegria, sem fôlego, sem presença, sem coração. Porque uma alma cansada demais começa a confundir tudo. Confunde cuidado com egoísmo, confunde pausa com pecado, confunde limite com falta de fé. Mas o Espírito Santo está trazendo ordem. Deus não quer apenas sua produtividade. Deus quer você inteiro. Não apenas suas mãos trabalhando, mas seu coração vivo. Não apenas sua voz dizendo amém, mas sua alma respirando paz. A segunda coisa que faz muitas pessoas se sentirem culpadas, mas que Deus nunca chamou de pecado, é dizer não quando o sim custaria a sua obediência. Há pessoas que se sentem cruéis por estabelecer limites, sentem que decepcionaram Deus porque decepcionaram alguém, confundem bondade com disponibilidade ilimitada. Acham que ser cristão é nunca contrariar, nunca recusar, nunca se afastar, nunca proteger a própria paz. Mas a Bíblia não ensina uma vida sem limites. A Bíblia ensina uma vida guiada por Deus. Jesus amou perfeitamente e mesmo assim não agradou a todos. Jesus foi manso, mas não foi manipulado. Jesus foi compassivo, mas não foi controlado pelas expectativas da multidão.
Quando queriam fazê-lo rei antes da hora, ele se retirou. Quando tentaram prendê-lo em armadilhas religiosas, ele respondeu com sabedoria. Quando a multidão o procurava apenas pelo pão, ele confrontou a motivação. Quando Pedro tentou desviá-lo da cruz, Jesus não suavizou a verdade para preservar o conforto emocional do discípulo. Amor verdadeiro não é ausência de limite. Amor verdadeiro é fidelidade à vontade do Pai. Muita culpa nasce quando você acredita que precisa ser salvador de todos. Mas existe um lugar no trono que não pertence a você. Você pode amar, aconselhar, ajudar, interceder, repartir, caminhar junto. Mas você não pode ocupar o lugar de Deus na vida de ninguém. Quando você tenta salvar todos, termina perdendo a paz que Deus lhe deu. Quando tenta resolver tudo, termina assumindo pesos que não foram designados para seus ombros. E então, quando finalmente diz, não consigo, vem a culpa. Mas essa culpa nem sempre é espiritual. Muitas vezes é apenas o eco de anos sendo treinado para abandonar a si mesmo em nome da aprovação alheia. Em Lucas 10, Marta estava ocupada, servindo, correndo, tentando manter tudo em ordem. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo. Marta não estava fazendo algo maligno, ela estava servindo, mas estava servindo inquieta, ressentida, sobrecarregada. E Jesus não humilhou Marta. Ele revelou o ponto. Ela estava ansiosa com muitas coisas, enquanto uma coisa era necessária. Essa passagem não condena o serviço. Ela confronta o serviço que perdeu o centro. Ela mostra que até coisas boas podem se tornar fontes de culpa quando deixam de nascer da presença e passam a nascer da pressão. Quantas Martas existem hoje dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das casas? Pessoas que fazem, mas por dentro estão amargas porque ninguém percebe. Pessoas que ajudam, mas se sentem invisíveis. Pessoas que se sacrificam, mas já não sabem se estão obedecendo a Deus ou tentando evitar críticas. E quando pensam em parar, sentem culpa. Quando pensam em dizer hoje não, sentem culpa. Quando pensam em escolher a melhor parte, sentem culpa. Mas Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. A presença não é perda de tempo. A escuta não é egoísmo. Estar aos pés de Cristo não é improdutividade, é fonte. Dizer não pode ser um ato de humildade, porque o orgulhoso acha que dá conta de tudo. O humilde reconhece, Senhor, eu sou limitado. Dizer não pode ser um ato de fé, porque quem confia em Deus não precisa aceitar toda demanda por medo de perder valor. Dizer não pode ser um ato de obediência, porque se Deus mandou você caminhar numa direção, você não pode se culpar por não seguir todas as outras. Há pessoas que usam sua bondade como porta de entrada para controle. Há ambientes que chamam sua exaustão de compromisso. Há relacionamentos que confundem amor com acesso irrestrito. Mas até o templo tinha portas. Até o jardim tinha limites. Até o sábado tinha propósito. Até Jesus tinha momentos de retirada. Por que você acredita que espiritualidade verdadeira exige viver sem fronteiras? Isso não é convite à dureza, não é permissão para indiferença, não é desculpa para egoísmo, é libertação da falsa culpa. Existe uma diferença entre negar ajuda por frieza e negar um pedido porque Deus não colocou aquilo sobre você. Existe diferença entre abandonar pessoas e parar de ser manipulado por elas. Existe diferença entre amar com paciência e permitir que sua alma seja drenada por exigências sem fim. José, no Egito, não viveu guiado pela necessidade de aprovação dos irmãos que o feriram. Quando reencontrou sua família, ele chorou, perdoou, sustentou, acolheu, mas não negou a verdade do que havia acontecido. Ele não fingiu que a dor não existiu para parecer espiritual. Ele discerniu o propósito de Deus sem romantizar a maldade humana. Isso é maturidade.
Perdoar não significa permitir que todo acesso seja restaurado sem sabedoria. Amar não significa entregar novamente sua paz a quem ainda não aprendeu a honrar. Talvez a culpa que você sente ao colocar limites venha do medo de ser visto como menos cristão. Mas Cristo não chamou você para ser governado pela opinião dos outros. Chamou você para ser guiado pela voz do Pai. E às vezes, a obediência mais difícil não é dizer sim ao chamado. É dizer não ao que parece bom, mas rouba o essencial. Você pode dizer não sem perder a ternura. Pode estabelecer limite sem fechar o coração. Pode se afastar sem odiar. Pode proteger sua casa sem se tornar arrogante. Pode escolher silêncio sem ser covarde. Pode recusar uma demanda sem estar rejeitando uma pessoa. Jesus sabia a diferença. E o Espírito Santo quer ensinar você também. A culpa falsa sempre tenta transformar limites em pecado. Mas Deus chama limites de sabedoria quando eles preservam a missão, a saúde da alma, a integridade do coração e a obediência ao chamado. Não permita que alguém use sua fé para alugar sua consciência. A cruz que Jesus mandou carregar não é o capricho de todos. A renúncia cristã não é submissão à manipulação. O amor bíblico não destrói a alma que Deus quer curar. Hoje, Deus está libertando você da obrigação de ser tudo para todos. Você não é o Messias. Você é discípulo. Você não é fonte inesgotável. Você é vaso. E vaso precisa ser cheio. Você não é culpado por não conseguir responder a todas as mensagens, resolver todas as crises, carregar todos os pesos, atender todos os pedidos, consertar todos os corações. Você é responsável por obedecer a Deus, e isso basta. A terceira coisa que faz muitos se sentirem culpados, mas que Deus nunca chamou de pecado, é sentir tristeza, medo, angústia ou fraqueza em algum momento da caminhada. Existe uma mentira cruel rondando muitos corações. A ideia de que fé verdadeira nunca treme, como se o crente maduro nunca chorasse, como se o servo fiel nunca se sentisse pressionado, como se a presença de Deus anulasse toda a emoção difícil. Então a pessoa sofre duas vezes, sofre pela dor que sente e sofre pela culpa de estar sentindo dor. Mas a Bíblia não apresenta homens e mulheres de Deus como figuras de pedra. Ela mostra gente real diante de um Deus real. Davi perguntou por que sua alma estava abatida. Jeremias derramou lamento. Elias pediu para não continuar do mesmo jeito. Ana chorou no templo. Paulo falou de pressões. Jesus se comoveu diante do túmulo de Lázaro. E no Getsêmani, o próprio Cristo revelou uma profundidade de angústia que nenhum discurso religioso superficial consegue explicar. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Essa verdade precisa descer da mente para o coração. Jesus não olha para sua fraqueza com desprezo. Ele se compadece. Ele conhece a pressão do corpo, a solidão da obediência, o peso da rejeição, a dor da espera, o silêncio de quem não entende. Ele não é um salvador distante, sentado sobre nuvens frias, exigindo que você finja força. Ele é o Cristo que entrou na condição humana sem pecado, mas com lágrimas, fome, cansaço e dor. O pecado não está em sentir. O perigo está em entregar o governo da vida aos sentimentos sem passar pela presença de Deus. Sentir medo não é pecado. Ser governado pelo medo a ponto de abandonar a obediência é outra coisa. Sentir tristeza não é pecado. Construir morada permanente na desesperança é outra coisa. Sentir fraqueza não é pecado. Usar a fraqueza como desculpa para romper com Deus é outra coisa. Deus não condena a emoção humana. Ele a redime, orienta, cura e amadurece. No Getsêmani, Jesus não negou o cálice, mas também não fingiu que o cálice era leve. Ele orou, ele se derramou. Ele disse ao Pai o que estava diante de sua alma. E então,
se rendeu. Não a minha vontade, mas a tua. Esse é o padrão espiritual. A fé não é ausência de conflito interno. Fé é levar o conflito para o Pai e sair de lá decidido a obedecer. Fé não é nunca tremer. Fé é tremer diante de Deus e ainda permanecer no caminho. Quantas pessoas se afastaram da oração porque acharam que só podiam orar quando estivessem fortes? Quantas esconderam a dor porque imaginaram que tristeza seria falta de unção? Quantas sorriram por fora, dentro da igreja, enquanto por dentro estavam sangrando em silêncio? Deus não pediu teatro, Deus pediu verdade. O Salmo 51 fala de um coração quebrantado. E quebrantamento não é aparência religiosa, é sinceridade diante do Senhor. A mulher do fluxo de sangue viveu anos marcada por uma condição que a isolava, envergonhava e consumia seus recursos. Quando tocou nas vestes de Jesus, não trouxe um discurso bonito, trouxe necessidade, trouxe desespero, trouxe a fé pequena o suficiente para tocar a barra do manto e grande o suficiente para romper a multidão. E Jesus não a expôs para humilhar. Ele a chamou de filha. Isso é poderoso. A sociedade via impureza. Jesus viu filha. A religião podia ver problema. Jesus viu fé. O medo dela não impediu o milagre. A vergonha dela não cancelou a compaixão de Cristo. Talvez você tenha passado anos tentando chegar diante de Deus, apenas quando estivesse arrumado por dentro. Mas Deus não se assusta com sua bagunça. Ele não deixa de ser santo por entrar em lugares feridos. Ele não perde autoridade ao tocar leprosos, cegos, quebrados, cansados, aflitos. A santidade de Jesus não é frágil. Ela não foge da dor. Ela purifica o que toca. Por isso, pare de pedir perdão por estar humano. Peça perdão pelo pecado, sim. Peça perdão pela incredulidade quando ela virar rebelião. Peça perdão pela dureza quando ela ferir. Mas não peça perdão por chorar. Não peça perdão por sentir saudade. Não peça perdão por precisar de consolo. Não peça perdão por dizer ao Pai, hoje está pesado. Isso não afasta Deus. Isso abre espaço para a intimidade. A culpa falsa cria distância. Ela diz, você está triste, então Deus está decepcionado. A graça diz, aproxime-se com confiança do trono. Hebreus 4 continua apontando esse caminho. Aproximar-se para receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Não é graça depois que você melhorar. É graça no tempo da necessidade. Não é misericórdia depois que sua voz parar de falhar. É misericórdia enquanto você ainda está tentando formular a oração. Há adultos que carregam décadas de emoções reprimidas. Foram pais, mães, provedores, líderes, sustentaram casas, atravessaram perdas, engoliram lágrimas para não preocupar ninguém. Mas, por dentro, há uma criança espiritual querendo ouvir que Deus não a rejeitou por estar cansada de ser forte. Ouça, sua força não está em nunca sentir. Sua força está em levar tudo ao Senhor. A fé madura não é insensível. Ela é enraizada. Ela chora, mas não abandona a fonte. Ela lamenta, mas não amaldiçoa Deus. Ela pergunta, mas não fecha os ouvidos. Ela cai de joelhos, mas ainda chama Deus de Pai. O inimigo usa a culpa para transformar dor em isolamento. Deus usa a verdade para transformar dor em altar. O inimigo diz, esconda isso. Deus diz, traga para mim. O inimigo diz, você é fraco demais. Deus diz, minha graça te basta. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor declara a Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não porque a fraqueza seja bonita em si mesma, mas porque ela abre espaço para a suficiência divina aparecer sem maquiagem humana. Você não precisa fingir invencibilidade para ser amado por Deus. Você não precisa maquiar a alma para entrar na presença. Hoje, o Senhor está quebrando a culpa de sentir. Ele está dizendo, eu não condenei suas lágrimas, eu as recolhi. Eu não desprezei seu gemido, eu o ouvi.
Eu não confundi sua fraqueza com rebeldia. Eu estou perto dos quebrantados. E quando Deus se aproxima, a tristeza não tem a última palavra. A angústia não define seu nome. A fraqueza não encerra sua história. A quarta coisa que faz muita gente se sentir culpada, mas que Deus nunca chamou de pecado, é não corresponder às expectativas que os outros criaram para a sua vida. Essa culpa é pesada, porque vem disfarçada de dever. Você deveria ser assim. Você deveria ter conseguido antes. Você deveria aceitar isso. Você deveria permanecer onde todos esperam que você permaneça. E sem perceber, a pessoa começa a medir sua fidelidade a Deus pela capacidade de atender roteiros que Deus nunca escreveu. Existe uma diferença entre responsabilidade e prisão. Responsabilidade nasce da verdade. Prisão nasce do medo. Responsabilidade amadurece. Prisão sufoca. Responsabilidade é responder diante de Deus pelo que Ele confiou. Prisão é viver tentando satisfazer imagens que outras pessoas projetaram sobre você. E muitos adultos carregam culpas que começaram muito antes da maturidade. Culpa por não ser o filho esperado. Culpa por não ter o casamento perfeito. Culpa por não ter a casa dos sonhos. Culpa por não ter vencido no tempo que imaginavam. Culpa por não ser tão disponível, tão forte, tão calado, tão próspero, tão alegre, tão útil quanto queriam. Mas Deus nunca chamou de pecado não caber em expectativas humanas. Jesus também não coube. Esperavam um Messias político, ele veio como servo. Esperavam espada contra Roma, ele trouxe cruz. Esperavam aparência que impressionasse, ele escolheu simplicidade. Esperavam que evitasse pecadores, ele sentou à mesa com eles. Esperavam que obedecesse ao sistema religioso, ele obedeceu ao Pai. E por não caber no molde dos homens, foi rejeitado por muitos. Mas a rejeição dos homens não anulou a aprovação do céu. Davi também conheceu esse lugar. Quando Samuel foi ungir o novo rei, Jessé apresentou os filhos que pareciam mais adequados. Davi estava no campo, fora da sala, esquecido no processo. Aos olhos humanos, ele nem precisava ser chamado. Mas Deus disse que não via como o homem vê. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. Essa passagem precisa confrontar toda a culpa que nasceu da comparação. Talvez você tenha sido medido por critérios errados. Talvez tenham olhado para sua aparência, sua idade, sua história, seus erros antigos, sua simplicidade, sua profissão, sua lentidão, seu silêncio. Mas Deus viu camadas que ninguém viu. A aplicação é direta. Você não precisa se culpar por não ser escolhido por quem só sabe avaliar superfície. Você não precisa passar a vida tentando convencer pessoas que já decidiram não enxergar o que Deus colocou em você. Davi não deixou de ser ungido porque foi esquecido pelos irmãos. O chamado não perdeu força porque ele estava no campo. O óleo encontrou o endereço certo. Há pessoas que se sentem culpadas por mudar, como se crescimento fosse traição. Mas há estações em que Deus amplia sua visão, refina seus passos, muda suas conversas, ajusta suas prioridades, e nem todos entenderão. Alguns vão preferir a versão antiga de você, porque era mais conveniente para eles. A versão que aceitava tudo, a versão que se calava sempre, a versão que tinha medo de frustrar, a versão que não sabia discernir paz de submissão cega. Mas quando Deus começa a curar, ele também começa a reposicionar. Jeremias tentou resistir ao chamado, dizendo que era jovem demais, que não sabia falar. Deus não aceitou a identidade limitada que Jeremias tinha de si mesmo. Em Jeremias 1, o Senhor afirma que o conhecia antes do ventre e o separou para uma missão. Isso não é apenas sobre um profeta antigo. É sobre o padrão de Deus. Antes das pessoas opinarem sobre você, Deus já conhecia sua essência.
Antes das críticas, antes das comparações, antes dos rótulos, antes dos fracassos, antes das feridas, havia um olhar divino sobre sua vida. Então, por que você permitiria que expectativas humanas tivessem mais autoridade que a voz de Deus? Por que viver pedindo desculpas por não ser quem outros queriam, se Deus está formando quem você precisa ser? Existe uma culpa que nasce quando você deixa de viver para agradar plateias. Mas essa culpa é abstinência de aprovação, não convicção do espírito. É a alma aprendendo a sair do cativeiro da opinião. Isso exige coragem, porque há pessoas que preferem você culpado a você livre. Enquanto você se culpa, elas controlam. Enquanto você se explica demais, elas dominam. Enquanto você tenta provar que é bom, elas continuam aumentando a régua. Mas quando você descansa na aprovação de Deus, começa a perder o medo de ser mal interpretado. Não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou firmado. Jesus não explicou tudo para todos. Em alguns momentos respondeu, em outros silenciou. O silêncio de Jesus diante de acusações injustas não era fraqueza. Era domínio. Ele sabia quem era. Quem sabe quem é, não precisa vencer toda discussão. Quem sabe quem é, não precisa converter todo crítico em testemunha favorável. Quem sabe quem é, não permite que cada opinião vire tribunal. Talvez hoje, Deus esteja chamando você para sair de um tribunal invisível onde você vive se defendendo. Defendendo suas escolhas, defendendo seu tempo, defendendo sua dor, defendendo seu processo, defendendo sua fé, defendendo sua história. Mas há um descanso profundo quando a alma entende. Deus viu, Deus sabe, Deus julga retamente, Deus conduz. Não estou dizendo que você nunca deve ouvir conselhos. O orgulho rejeita correção. A sabedoria aprende com vozes maduras. Mas conselho é diferente de controle. Exortação bíblica é diferente de manipulação emocional. Cuidado espiritual é diferente de domínio sobre consciência. Quando Deus usa alguém para corrigir, a correção produz fruto de justiça. Quando o homem usa culpa para controlar, o fruto é medo, confusão e diminuição. Você não peca por não realizar o sonho que outra pessoa projetou sobre você. Você não peca por seguir um tempo diferente. Você não peca por ter limites financeiros, emocionais ou físicos. Você não peca por não conseguir ser a solução para a frustração alheia. Você não peca por obedecer a Deus, mesmo quando alguém preferia que você obedecesse à expectativa dela. O Senhor está reconstruindo sua identidade. Não na areia do aplauso, mas na rocha da filiação. Você é filho antes de ser função. Você é amado antes de ser aprovado por pessoas. Você é chamado antes de ser compreendido. E se Deus está guiando seus passos, não permita que a culpa falsa o arraste de volta para personagens que você só interpretava para sobreviver. A quinta coisa que faz muitos se sentirem culpados, mas que Deus nunca chamou de pecado, é precisar recomeçar depois de ter errado, perdido tempo, se frustrado ou simplesmente entendido tarde demais. Há pessoas que não se perdoam por não terem visto antes. Não se perdoam por escolhas antigas. Não se perdoam por oportunidades desperdiçadas. Não se perdoam por anos investidos em lugares, relações, negócios, caminhos ou preocupações que não produziram o que esperavam. Então, mesmo quando Deus abre uma nova porta, elas entram olhando para trás, carregando a sensação de que chegaram atrasadas demais para viver algo inteiro. Mas Deus é Senhor do tempo. Ele não apenas perdoa pecados, Ele redime histórias. A graça não apaga a responsabilidade, mas impede que o passado tenha autoridade final sobre o futuro. Quando Pedro negou Jesus, parecia o fim de sua identidade. O homem que prometeu fidelidade falhou diante da pressão, chorou amargamente, sentiu o peso da própria fragilidade. Mas depois da ressurreição, Jesus não o descartou. Jesus o restaurou.
Não tratou Pedro como lixo espiritual. Tratou como alguém que ainda tinha chamado, mas precisava ser curado no amor. João 21 mostra Jesus perguntando a Pedro se ele o amava. Não era uma entrevista para humilhar, era uma restauração no lugar mais profundo. A culpa dizia, você negou, acabou. A graça dizia, apacenta minhas ovelhas. A culpa encerra a história no pior capítulo. A graça escreve continuidade. A culpa usa a queda como nome. A graça transforma a queda em testemunho de dependência. Você precisa entender, arrependimento verdadeiro não é passar o resto da vida se punindo. Arrependimento verdadeiro é voltar-se para Deus e caminhar de modo novo. Autopunição não é santidade. Remorso eterno não é maturidade. Ficar se ferindo por dentro não prova amor a Deus. Às vezes, prova apenas que você ainda acredita mais na sua culpa do que na suficiência do sangue de Cristo. Isso é sério, porque muita gente aceita que Deus perdoa os outros, mas não consegue receber perdão para si. Pregam misericórdia, cantam graça, aconselham pessoas a recomeçar, mas quando olham para a própria história dizem, comigo é diferente. Por quê? O seu pecado é maior que a cruz? A sua falha é mais forte que o sangue? O seu atraso é mais soberano que o Deus eterno? Não transforme sua dor em doutrina. Não transforme sua vergonha em identidade. O Evangelho não é frágil diante do seu passado. Isaías fala de Deus fazendo coisa nova, abrindo caminho no deserto e rios em lugares secos. Essa imagem não é poesia vazia. É revelação do caráter divino. Deus trabalha onde ninguém espera a vida. Deserto não intimida o Criador. Secura não limita a fonte. Caminhos fechados não confundem aquele que abre mares. Talvez você olhe para dentro e veja apenas terreno gasto. Deus olha e vê lugar de milagre. Recomeçar não é fingir que nada aconteceu. É permitir que Deus tenha a palavra final sobre o que aconteceu. José poderia ter vivido preso aos anos perdidos. Foi traído, vendido, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mas quando Deus o levantou, ele não chamou seu filho de vingança. Um dos nomes que escolheu expressava a ideia de Deus fazê-lo esquecer o sofrimento da casa do pai. Outro apontava frutificação na terra da aflição. José não negou a dor, mas não permitiu que a dor fosse seu destino. Ele viu Deus transformar perdas em preparo. Há pessoas que acham que recomeçar é para jovens, como se depois de certa idade Deus apenas administrasse sobras. Isso não é bíblico. Abraão recebeu promessa em idade avançada. Moisés começou uma grande missão depois de uma longa estação no deserto. Caleb guardou vigor de fé aos 85. O reino de Deus não obedece à ansiedade do calendário humano. Enquanto houver fôlego, há possibilidade de obediência. Enquanto houver arrependimento, há caminho. Enquanto houver Deus, há futuro. A culpa falsa diz, você devia ter começado antes. A sabedoria diz, comece agora com Deus. A culpa falsa diz, você perdeu demais. A fé diz, nada entregue ao Senhor é desperdiçado. A culpa falsa diz, você não merece outra chance. O Evangelho diz, em Cristo misericórdia não é teoria, é porta aberta. Isso não significa irresponsabilidade. Quem recomeça com Deus precisa aprender, precisa reparar quando possível, precisa abandonar padrões destrutivos, precisa pedir perdão quando feriu, precisa mudar rotas. Mas tudo isso deve nascer da vida, não da condenação. A condenação paralisa. A graça responsabiliza e levanta. A condenação joga você no chão e diz, fique aí. A graça estende a mão e diz, levante-se e caminhe diferente. Talvez seu recomeço não seja visível para todos. Talvez comece em uma oração simples, em uma conversa honesta, em uma decisão silenciosa, em uma renúncia, em uma agenda reorganizada, em uma volta à palavra, em um pedido de ajuda, em parar de alimentar aquilo que o afasta de Deus. Não despreze começos pequenos. Muitas restaurações profundas começam sem plateia.
E pare de achar que sentir vergonha significa que Deus ainda está acusando. Vergonha pode ser memória emocional de um tempo em que você se afastou da verdade, mas ela não precisa governar o presente. Quando Deus perdoa, Ele não fica revisitando sua falha para mantê-lo pequeno. Ele corrige para amadurecer, não para destruir. Ele lembra Pedro de seu amor, não para esmagá-lo, mas para reposicioná-lo. Hoje, o Senhor está dizendo a alguém: você não está velho demais, quebrado demais, atrasado demais, marcado demais, ferido demais, decepcionado demais. O Deus que chama mortos para fora também chama sonhos enterrados, dons esquecidos, coragem adormecida, fé enfraquecida. O túmulo de Lázaro já cheirava mal aos olhos humanos, mas Jesus ainda tinha voz sobre aquela morte. Quando Cristo chama, até o que parecia terminado precisa responder. Não adore o passado, não construa altar para a culpa, não permita que o erro antigo seja o sacerdote da sua vida. Cristo é seu sacerdote, Cristo é seu advogado, Cristo é seu caminho. Recomeçar com Deus não é negar que houve noite, é declarar que amanhã ainda pertence ao Senhor. Agora veja como essas 5 culpas se conectam. A culpa de descansar, a culpa de dizer não, a culpa de sentir, a culpa de não corresponder às expectativas e a culpa de recomeçar têm a mesma raiz. Uma imagem distorcida de Deus. Quando a pessoa enxerga Deus como acusador impaciente, qualquer limitação vira crime, qualquer pausa vira falha, qualquer lágrima vira falta de fé, qualquer limite vira egoísmo, qualquer atraso vira sentença. Mas quando a pessoa vê Deus revelado em Cristo, algo muda. O Pai deixa de ser confundido com vozes duras do passado. A santidade deixa de parecer chicote. A obediência deixa de ser pânico e a graça deixa de ser palavra bonita para se tornar chão firme. 1 João 3,20 ensina que, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Isso é libertador, porque nem toda acusação interna é verdade, nem todo peso na consciência é direção divina, nem toda sensação de culpa merece obediência. O coração pode condenar por feridas, por traumas, por padrões aprendidos, por medo de rejeição, por religiosidade, por lembranças mal curadas. Mas Deus é maior que o coração. Deus não negocia a verdade com as distorções da alma. Ele ilumina. Isso exige discernimento espiritual. Você precisa perguntar: essa culpa me aproxima de Cristo ou me esconde dele? Produz arrependimento claro ou confusão sem nome? Mostra um pecado específico ou apenas uma sensação vaga de insuficiência? Conduz à reparação ou à autopunição? Traz humildade ou desespero? O Espírito Santo é santo, mas também é consolador. Ele convence do pecado, mas não destrói a identidade de filho. Ele corrige, mas não mente. Ele fere para curar, não para condenar eternamente. Há pessoas que precisam parar de chamar ansiedade de direção. Precisam parar de chamar medo de prudência. Precisam parar de chamar culpa de voz de Deus. Ovelha madura aprende a reconhecer o pastor. E a voz do pastor pode confrontar, mas não confunde sua natureza com a do ladrão. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida. Então observe o fruto da voz que você está ouvindo. Ela está roubando sua paz sem produzir arrependimento? Está matando sua esperança sem apontar caminho? Está destruindo sua confiança de filho? Então questione essa voz. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito. A transformação começa quando você leva a culpa à luz da palavra. Não apenas ao sentimento, não apenas à opinião, não apenas à memória, à palavra. A palavra separa alma e espírito, intenções e pensamentos. A palavra corta mentiras profundas. A palavra mostra o que Deus realmente disse, porque muita gente sofre não pelo que Deus disse,
mas pelo que ouviu alguém dizer sobre Deus. Há frases religiosas que parecem piedosas, mas carregam veneno. Crente forte não cansa. Mentira. Quem tem fé não fica triste. Mentira. Dizer não é falta de amor. Mentira. Se decepcionou alguém, decepcionou Deus. Mentira. Quem falhou, perdeu o direito ao futuro. Mentira. A verdade é outra. Quem está em Cristo não vive debaixo de condenação. Quem está cansado pode ir a Jesus. Quem está fraco pode receber graça. Quem foi esquecido pode ser visto por Deus. Quem falhou pode ser restaurado. Quem precisa de sabedoria pode pedir. Quem se arrepende encontra misericórdia. Quem descansa no Senhor não está fugindo da vida, está confiando na fonte da vida. Mas essa libertação também pede decisão. Não basta ouvir e se emocionar. É preciso romper alianças internas com a culpa falsa. Há pensamentos que você alimentou por anos e agora precisará confrontar diariamente. Quando a culpa vier por descansar, responda com a verdade. Meu corpo é criação de Deus, não instrumento de escravidão. Quando vier por dizer não, responda. Minha obediência pertence primeiro ao Senhor. Quando vier por sentir, responda. Minhas lágrimas não me separam do amor de Cristo. Quando vier por frustrar expectativas, responda. Eu não fui criado para viver preso ao olhar dos homens. Quando vier por recomeçar, responda. A graça de Deus não terminou no meu pior dia. Isso não é pensamento positivo, é renovação da mente. Romanos 12 fala de transformação pela renovação do entendimento. A mente renovada aprende a não chamar de pecado aquilo que Deus não chamou. Aprende a não chamar de virtude aquilo que nasce do medo. Aprende a discernir entre cruz e cativeiro. A cruz de Cristo produz morte do ego para gerar vida em Deus. O cativeiro da culpa falsa produz morte da alegria, da coragem, da intimidade e da esperança. E aqui há um ponto profundo. Muita gente se sente culpada quando começa a viver em paz. Parece estranho, mas é real. A alma acostumada ao caos estranha a calmaria. A pessoa passa tanto tempo sendo movida por urgência, cobrança e medo, que quando Deus dá descanso, ela pensa que algo está errado. Mas paz não é pecado. Paz é herança. Jesus disse que deixava sua paz. Não uma paz como o mundo dá, dependente de circunstâncias perfeitas, mas uma paz enraizada na presença. Talvez você precise aprender a receber coisas boas sem suspeitar delas. Receber descanso, receber perdão, receber consolo, receber alegria simples, receber silêncio, receber amor, receber direção. Há pessoas que sabem lutar, mas não sabem ser cuidadas, sabem carregar, mas não sabem entregar, sabem pedir perdão, mas não sabem aceitar absolvição, sabem servir, mas não sabem sentar à mesa. Hoje o Pai está chamando você não apenas para trabalhar no campo, mas para voltar a casa. Lembre-se do filho pródigo. Ele voltou com discurso de indignidade, queria ser tratado como empregado, mas o pai trouxe roupa, anel, sandálias e festa. O filho carregava a culpa real por escolhas reais, mas o pai respondeu com restauração. Se Deus faz isso com culpa verdadeira, arrependida, quanto mais Ele quer libertar você de culpas que Ele nunca colocou sobre seus ombros. A religião sem graça sempre tenta manter o filho na varanda, olhando a festa de longe, achando que ainda precisa pagar. Mas o Evangelho o puxa para dentro, não para banalizar pecado, mas para celebrar reconciliação. O Pai não está negociando sua santidade, Ele está revelando sua paternidade. E filhos curados obedecem melhor que escravos aterrorizados. Filhos amados permanecem por amor, não por pânico. Filhos perdoados servem com gratidão, não com desespero. A culpa falsa seca a adoração. A verdade devolve o cântico. A culpa falsa enrijece o coração. A graça quebranta. A culpa falsa isola. O amor chama pelo nome.
E hoje, no lugar secreto da sua consciência, Deus está separando o que é pecado do que é peso humano, o que é arrependimento do que é acusação, o que é direção do que é manipulação, o que é zelo do que é medo, o que é santidade do que é prisão. Agora receba esta palavra como quem abre as mãos depois de anos segurando correntes invisíveis. Deus não está chamando você para uma vida irresponsável, superficial ou centrada em si mesmo. Deus está chamando você para uma liberdade santa, liberdade para obedecer sem medo servil, liberdade para descansar sem culpa, liberdade para amar sem se deixar manipular, liberdade para sentir sem se esconder, liberdade para seguir o propósito sem se curvar a expectativas humanas, liberdade para recomeçar sem transformar o passado em altar. Gálatas 5:1 declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que não devemos nos submeter novamente a jugo de escravidão. Veja a força disso. Cristo não libertou você para trocar uma prisão por outra. Não libertou você do pecado para viver escravizado por culpas que ele não reconhece como Senhor. Não libertou você das trevas para viver refém de sombras religiosas. Ele o chamou para permanecer firme. Permanecer. Porque a liberdade também precisa ser guardada. Há jugos antigos tentando voltar. Vozes antigas tentando recuperar espaço. Medos antigos tentando vestir roupa de prudência. Mas você não precisa voltar. Permanecer firme significa acordar amanhã e praticar a verdade de hoje. Significa não esperar sentir-se livre para agir como alguém que foi libertado. Significa decidir: eu não vou mais aceitar toda a acusação como se fosse palavra de Deus. Significa abrir a Bíblia antes de abrir o tribunal interno. Significa perguntar ao Espírito Santo: Senhor, isso é convicção ou condenação? Isso é chamado ou cobrança? Isso é amor ou medo? E confiar que Deus sabe conduzir seus filhos. A partir de hoje, quando você descansar, descanse como filho, não como fugitivo. Quando disser não, diga com mansidão e firmeza. Não com ódio, mas com clareza. Quando chorar, chore diante do Pai. Não escondido como alguém indigno, mas derramado como alguém amado. Quando não corresponder às expectativas de alguém, examine seu coração, ouça conselhos sábios, mas não entregue sua identidade ao julgamento humano. Quando precisar recomeçar, comece com humildade, mas também com esperança, porque Deus não terminou. Talvez sua vida tenha sido marcada por muitas vozes. Voz de pai, mãe, líderes críticos, perdas, fracassos, comparações, ambientes rígidos, experiências que ensinaram você a pedir desculpas até por existir. Mas existe uma voz acima de todas. A voz que falou sobre Jesus no Jordão antes de qualquer milagre público. Este é o meu filho amado. Antes da performance, amor. Antes da obra, identidade. Antes das multidões, aprovação do Pai. Esse é o fundamento que o inimigo tenta roubar. Porque se ele rouba sua identidade, ele governa suas emoções com culpa. Mas se você permanece na filiação, nem toda acusação encontra lugar para pousar. Você é amado em Cristo. Corrigido, sim. Transformado, sim. Chamado à santidade, sim. Mas amado. E o amor de Deus não é fraco. Ele disciplina, mas não humilha. Ele confronta, mas não abandona. Ele santifica, mas não esmaga. Ele poda, mas para frutificar. Ele fecha portas, mas para proteger. Ele permite processos, mas para amadurecer. O amor de Deus é fogo e abraço. É luz que revela e bálsamo que cura. É autoridade e ternura. É verdade e misericórdia se encontrando na cruz. Por isso, levante a cabeça, não com soberba, mas com dignidade restaurada. Você não precisa mais viver como alguém permanentemente devendo uma paz que Cristo já comprou. Você não precisa transformar cada limite em pedido de desculpas.
Você não precisa carregar culpas herdadas de sistemas, famílias, ambientes ou vozes que nunca aprenderam o coração do Pai. Você pode caminhar de modo novo, pode voltar a respirar, pode voltar a orar sem medo, pode voltar a abrir a palavra sem esperar apenas repreensão, pode voltar a servir com alegria, pode voltar a sorrir sem suspeitar que a alegria é indevida. E entenda, essa mensagem não é permissão para ignorar pecado. Pelo contrário, quem é liberto da culpa falsa consegue finalmente tratar o pecado real com honestidade, porque não precisa mais se esconder, não precisa mais se defender de tudo, não precisa mais viver anestesiado. A graça cria coragem para confessar, reparar, abandonar e crescer. A condenação só cria máscara, a graça cria transformação. Que hoje seja um marco, não um momento emocional passageiro, mas uma divisão espiritual. Até aqui você carregou pesos que Deus não colocou. A partir daqui, você começa a discernir. Até aqui você confundiu cobrança com chamado. A partir daqui, você ouvirá o pastor. Até aqui você pediu perdão por descansar, por sentir, por limitar, por frustrar expectativas, por recomeçar. A partir daqui, você pedirá perdão pelo que é pecado e receberá liberdade sobre o que era prisão. Eu declaro sobre sua vida que a falsa culpa perde força, que a voz do acusador perde espaço, que memórias antigas deixam de governar sua consciência, que o Espírito Santo ilumina áreas confusas, que seu coração aprende a descansar na verdade, que sua casa recebe uma atmosfera de paz, que sua mente seja renovada, que sua fé volte a respirar, que seus próximos anos não sejam conduzidos por medo, mas por obediência, que sua maturidade não seja construída sobre dureza, mas sobre intimidade com Deus. E quando vier a acusação, você responderá com a palavra. Quando vier a cobrança desordenada, você voltará ao jugo suave de Cristo. Quando vier a tristeza, você correrá para o trono da graça. Quando vier a comparação, você lembrará que Deus vê o coração. Quando vier a vergonha do passado, você olhará para Pedro restaurado, para José frutificando, para Davi escolhido, para a mulher chamada de filha, para Jesus no Getsêmani, obedecendo sem fingir ausência de dor. Você verá que Deus sempre soube trabalhar com gente humana, limitada, quebrada, mas rendida. Agora siga, não como prisioneiro tentando merecer amor, mas como filho respondendo ao amor recebido. Siga com reverência, mas sem pânico. Siga com santidade, mas sem teatro. Siga com humildade, mas sem auto-ódio. Siga com coragem, mas sem arrogância. Siga descansando quando Deus mandar descansar, levantando quando Deus mandar levantar, falando quando Deus mandar falar, calando quando Deus mandar calar, ficando quando Deus mandar ficar, saindo quando Deus mandar sair. O Senhor não chamou você para viver esmagado pela culpa. Chamou você para andar na luz. E andar na luz não é negar sombras. É permitir que Cristo governe tudo o que antes estava escondido. A luz revela o pecado para curar. A luz revela a mentira para libertar. A luz revela o Filho para restaurar sua identidade. Receba este selo como decreto profético sobre sua consciência. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa palavra não fique apenas nos seus ouvidos. Que ela desça ao coração, atravesse memórias, desfaça algemas, silencie acusações e levante uma nova postura dentro de você. Em Cristo, você não é escravo da falsa culpa. Você é filho alcançado pela graça, guiado pela verdade e enviado para viver em liberdade santa diante de Deus.